Oi, eu sou o Dri. Seja bem-vindo. Nesse capítulo teve a conclusão do confronto entre o Garfio e o Cafama. E como no capítulo anterior, teve uns momentos de brutalidade. Mas antes da review começar, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo. A primeira metade do capítulo é um backstory do Cafama, contando sobre a raça dos Bug Cage e sobre o Cafama. Nas regiões mais baixas do Império, ao sul de Voláquia, onde mora a tribo dos Bug Cage, existe uma caverna infestada de insetos cujo ar dentro da caverna é venenoso. E os insetos que vivem lá são bem diferentes dos que a gente está acostumado. O processo de adquirir o poder dos insetos é o seguinte. O primeiro inseto é colocado dentro de alguém quando um membro da raça chega aos 12 anos de idade. A idade mínima é 12, mas esse ritual pode ser adiado até os 15. Se o membro da raça nunca se tornar capaz de se preparar para o ritual, ele vai ser abandonado naquela caverna para servir de alimento para os insetos. Após o ritual ser finalizado e o inseto decidir que a pessoa no qual ele foi introduzido for um hospedeiro apropriado, começam as primeiras mudanças. Alguns adquirem asas, antenas ou até mesmo couraças e membros a mais. Quanto mais insetos forem introduzidos no hospedeiro, mais forte ele vai se tornar. E o mínimo de inseto é 3, sendo que o máximo, o mais forte da tribo dos Bug Cage, aguentou um total de 8 insetos. É aqui que o Cafama entra. O ritual só é realizado aos 12 anos porque existe o medo de que o hospedeiro morra do ritual se ele for realizado muito cedo. E o Cafama passou por esse ritual quando ele ainda era um recém-nascido, e ele se tornou hospedeiro de 32 insetos. Eu fiquei confuso com a tradução, mas eu vou dizer o que eu entendi aqui. O pai do Cafama, que era irmão do chefe da tribo, implantou o primeiro inseto no próprio filho, que ainda era recém-nascido, e isso seguiu de ano em ano. Algum tempo depois, o irmão dele, o chefe da tribo, descobriu isso e executou o pai do Cafama. O Cafama só foi saber disso quando ele era mais velho. A vila ficou dividida sobre como tratar o Cafama, porque mesmo entre os Bug Cage, que eram tratados como aberrações até mesmo por outros demi-humanos, o Cafama era uma aberração maior ainda. O Cafama era praticamente um ponto fora da curva, no meio de várias exceções. Mas ele não foi nem favoritado e nem negligenciado pelo tio dele, o chefe, e foi tratado pelo tio como só mais um na tribo. E mais tarde, Cafama passou pelo ritual mais uma vez para se provar um membro da tribo de coração, e ele conseguiu. E logo depois ele ingressou nos soldados imperiais. E a gente volta para a batalha com Cafama, pedindo desculpas por subestimar o Garfio. O Cafama atirou vários espinhos roxos que saíam dos braços dele na direção do Garfio, mas sem resultado porque isso não parou o ataque do grande tigre. O Cafama fica meio espantado com isso porque as feridas que os insetos que o Cafama botou nele não eram nada leves e mesmo assim o Garfio ainda estava lutando. Depois de passar pela lateral do Garfio, das antenas vermelhas que nasceram no ombro dele, Cafama atirou no Garfio, coisas que causaram uma explosão no abdômen do tigre dourado e logo após as duas antenas foram arrancadas dos seus ombros. Garfio prende suas garras na parede para parar o impulso que a explosão causou e salta na frente do Cafama, que está esboçando um sorriso por estar se divertindo na luta. Quando o Garfio ia acertar o Cafama com um golpe de cima para baixo, o Cafama passa por baixo do Garfio e se prepara para atacar as suas costas. Mas antes que ele sequer pudesse se virar, o Garfio usa a bênção dos espíritos da terra para levantar um muro de pedra atrás dele e acaba acertando as asas do Cafama. No mesmo instante, uma onda de choque criada pelo uso combinado de todos os insetos do Cafama atinge o Garfio e manda ele para longe. Eles logo voltam a ficar de pé e acertam um soco na mandíbula de cada um. O Cafama atira mais vezes no Garfio. Ele mira um soco no Garfio que acerta os escudos no braço dele e mesmo a joelhada que o Garfio recebeu na barriga não foram suficientes para derrubá-lo. Depois de outra troca de socos, o Cafama põe a mão na boca do Garfio e injeta mais insetos dentro dele, impedindo ele de fechar a boca. O Garfio começa a se debater na parede até a muralha da capital partir no meio. E para se livrar dos insetos que estão agora na barriga dele, o Garfio rasga o abdômen para tirar eles de dentro dele. E enfim consegue quebrar os espinhos que eram tão grandes que iam da boca dele até a barriga. Nesse momento, o Garfio dá um soco tão forte na cara do Cafama que a colisão do corpo do Cafama contra a muralha da capital, que foram ditas serem feitas de ferro, quebraram e começaram a cair, pondo um fim na luta entre os dois monstros, encerrando o capítulo com o Garfio na frente da muralha que está agora desabando, erguendo os punhos para o céu, um claro sinal de vitória. Moleque, essa luta foi do caralho. Eu fiz um post na aba comunidade sobre qual seria o resultado dessa luta. E olha só, a maioria acertou. Mas enfim, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.